A Roda do Conto. Venham viajar num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar. Um programa de Teresa Noronha. Olá, sou a Teresa Noronha e hoje estou aqui na Rádio Freguesia de Belém para viajar convosco num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar, onde as vozes do mar, das florestas, dos animais, do vento, das montanhas e de outros personagens que irão aparecendo, nos guiam no roteiro mágico e nos trazem momentos alquímicos de sonho, de diversão e de sabedoria. Escrevo regularmente histórias ao meu neto Rodrigo e decidi partilhá-las convosco, alargando assim o universo mágico da sua essência. A história de hoje, Os 5 Sentidos, fala-nos de um dom especial do Sr. Joaquim. Vamos ouvir? A Clarinha era uma menina muito sensível, bonita, inteligente e extremamente observadora. Olhava atentamente para as coisas, mas principalmente para as pessoas, e parecia que via para lá do que elas eram e mostravam ser. Era tão bondosa e compreensiva que nunca criticava ninguém e encontrava muitas vezes a explicação mais interessante para o comportamento dos outros. Não gostava muito da escola, mas adorava a professora Lídia, que dava as aulas mais interessantes de todas. Era a sua professora de português, a disciplina preferida da Clarinha. Ela lia muito e escrevia muito bem. A professora Lídia gostava muito de dar as suas aulas ao ar livre e levava frequentemente os seus alunos para um grande jardim perto da escola, onde podiam observar, para lá da natureza, todas as pessoas que por lá passavam, homens, mulheres, adultos, jovens, crianças. E esta forma de ensinar cativava muito a Clarinha. Por vezes, a professora Lídia dizia para ficarem em silêncio e observarem o que nesse momento lhes chamava mais a atenção. Depois, pedia a cada aluno que escrevesse um texto sobre isso. E depois eram escolhidos por eles 2 ou 3 dos textos que eram lidos na aula seguinte. Eram aulas muito interessantes e a professora Lídia selecionava depois frases de todos os textos e a partir daí ia-lhes ensinando as regras da gramática que tinham que aprender. A Clarinha era uma das melhores alunas na disciplina de português e sentia que naquelas aulas aprendia muito mais que em todas as outras, porque ela participava diretamente em todos os seus melhores momentos e guardava sempre no coração muitas recordações maravilhosas. Nesse dia, acordou tarde. Era domingo e podia dormir mais um bocadinho. A chuva caía docemente, escorregando pela janela do seu quarto, e essa dança da chuva fê-la lembrar de uma situação recente que se passou na aula da professora Lídia. Como acontecia muitas vezes, tinham regressado à aula depois de terem estado na primeira parte no jardim de costume. Nessa manhã, quando lá chegou, viu que num banco ao fundo do jardim estava um senhor idoso cuja silhueta lhe era familiar. Olhou melhor e reconheceu o Sr. Joaquim, que vivia perto da sua casa, um senhor muito querido e que os seus pais costumavam cumprimentar sempre. O Sr. Joaquim era invisual, andava apoiado numa bengala, cocheava um pouco, mas apesar disso estava sempre a cantar. A Clarinha não teve qualquer dúvida. Nesse dia ela iria observar melhor o Sr. Joaquim e o seu texto seria sobre ele. Levantou-se, atravessou o jardim e sentou-se na relva quase em frente a ele. Realmente ele tinha um ar muito doce e a Clarinha, mesmo sem o conhecer bem, já simpatizava muito com ele. Agora chegou a hora de tentar perceber mais alguma coisa sobre ele, pensou ela. A partir desse momento, a Clarinha esqueceu tudo à sua volta e focou a atenção no Sr. Joaquim. As pessoas passavam de um lado para o outro e sempre que alguém se aproximava, ele semicerrava os olhos e ficava com um ar muito atento. Às vezes, tirava o boné e cumprimentava as pessoas. Outras vezes sorria e às vezes não fazia nada. A Clarinha achou aquela atitude muito estranha e observou ainda com mais atenção. Com o tempo, começou a perceber uma coisa muito incrível. Quando se aproximava alguém que tranquilamente olhava para ele, tirava o boné. Se fosse uma criança, ele sorria.
mas se as pessoas não o olhavam, ele não reagia. A Clarinha observou o Sr. Joaquim durante todo o tempo, mas não conseguia compreender muito bem como é que ele, que não via, ia cumprimentando as pessoas que olhavam para ele e não reagia relativamente às outras. Passado algum tempo, a professora Lídia disse que tinha acabado o tempo de estarem no jardim e que agora voltariam para a escola. Como sempre, pediu-lhes que fizessem uma composição sobre o que tinham observado. A Clarinha, que normalmente não tinha muita dificuldade em escrever, ficou pensativa. Ela queria falar sobre o Sr. Joaquim, mas faltava-lhe a explicação para o seu comportamento e achou que o trabalho iria ficar incompleto. De qualquer forma, teria que escrever alguma coisa e então disse assim: hoje observei o Sr. Joaquim, um senhor que vive perto da minha casa, mas que não conheço bem. Nunca falámos, mas sei que anda com alguma dificuldade, é uma pessoa muito alegre, que gosta de cantar e é invisual. Estive a olhar para ele todo o tempo e percebi que, mesmo sem ver, ele cumprimentava apenas algumas pessoas. E percebi também que eram as que, ao passarem, olhavam para ele, mesmo que não parassem para o cumprimentar. Não consigo explicar o seu comportamento, já que ele não vê, e por isso não tenho muito mais para escrever. Preciso de um tempo para entender melhor tudo isso. De todos os textos entregues, a professora Lídia escolheu o da Clarinha. Tinha ficado muito emocionada com o seu trabalho e precisava falar sobre ele. Então, com um ar muito doce, elogiou, como sempre fazia, a contribuição de todos os alunos e começou a sua aula. Nesse dia não iria ensinar gramática, mas sim algo muito especial que desejava que os seus alunos nunca mais esquecessem. Meus queridos, como sabem e já aprenderam, o ser humano tem 5 sentidos. Quem quer dizer quais são? Eu, disse o Raul, que levantou o dedo em primeiro lugar. Diz lá, Raul, disse a professora Lídia. São o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato, respondeu Raul. Muito bem, continuou a professora Lídia, mas há pessoas que têm mais um sentido e o Sr. Joaquim é um deles. Os olhos das crianças estavam brilhantes e a professora Lídia percebeu a sua enorme curiosidade. Sim, o Sr. Joaquim tem o que se chama o sexto sentido, que é uma grande intuição e mostra a quem o tem coisas que parecem aparentemente invisíveis. Neste caso é um pouco isso. O Sr. Joaquim, que por acaso eu conheço muito bem, é um homem muito bondoso, sensível e atento. Como não vê, apurou outros sentidos e é com eles que ele recebe as informações do mundo que o rodeia. Ele sente a simpatia dos que se aproximam dele e a indiferença dos outros. E é por isso que às vezes eu retribuo essa simpatia retirando o boné ou sorrindo com amor. As pessoas mais bondosas caminham com mais suavidade e falam umas com as outras com uma voz doce e tranquila. As outras, as que estão sempre zangadas e mal-humoradas, não fazem isso e a sua voz é muitas vezes áspera e rude e provavelmente ele também sentiu isso. Os alunos estavam fascinados. Nunca tinham ouvido falar desse sexto sentido que dava ao Sr. Joaquim uma visão especial que o fazia perceber o mundo à sua volta e conhecer o comportamento das pessoas mesmo sem as ver. Ah, já percebi, pensou a Clarinha. Parece que as pessoas amáveis, bondosas e amorosas têm um perfume especial no coração, que é sentido por todas as outras que também são assim, e por isso se reconhecem mesmo sem se verem. A partir de hoje vou ficar muito mais atento ao mundo à minha volta e assim posso percebê-lo muito melhor. Espero que tenham gostado desta história, que nos fala da grande capacidade de entendermos os outros e o mundo que nos rodeia, se estivermos mais atentos e se conseguirmos ver com os olhos do coração. Até para a semana! Eu sou a Teresa Noronha e esta foi mais uma volta na Roda do Conto.